Olá, meus amores, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Então, a gente tá ao vivo sobre o que é que eu quero falar com vocês nessa manhã. Bom, meu perfil ele é recheado de uma categoria, né, que é a minha, que é uma categoria de educadores, né? E a gente tem escutado muitos professores, principalmente, né, como é que eu posso colocar? Nós temos professores que dizem que não gostam de política. E tem os professores que nem eu, né, que nem alguns de vocês, que são, assim, fascinadas por acompanhar, né, os desdobramentos na política nacional e o que essa política acaba ocasionando na nossa área, né, em termos de projeto de lei, em termos de lei. A gente gosta de estar inteirado, né? E a gente está aí num momento de CPI de Covid, de briga de governo federal com governo estadual. Ok, a gente pode tentar fechar os olhos durante algum tempo para isso, mas é praticamente impossível que a gente continue com os olhos fechados 100% do tempo. É difícil. E essa semana mais especificamente, a gente tem uma tal de uma reforma administrativa, né, que, meu Deus, ela veio para acabar com a vida do funcionário público de baixo escalão, né? E aí tem colega que fica muito chateado porque não conseguiu passar no concurso ainda e não é funcionário público, e aí eles querem a caveira dos funcionários públicos, né? Eu acho que eu consigo falar com propriedade aqui, porque eu não sou funcionária pública, eu não tenho pretensão de ser funcionária pública, nunca quis ser funcionária pública. O concurso que eu prestei para a área do funcionalismo público, eu prestei por muita pressão de manhã e ainda assim eu dormi na prova. Eu dormi, de tão interessada que eu estava, eu dormi na prova. Eu realmente não tenho interesse em entrar no funcionalismo público. Não tenho interesse da estabilidade do funcionalismo público. Mas eu desenvolvi um treco chamado empatia, né? E um treco chamado senso crítico. E observação de realidade, observação de direito trabalhista e tudo mais. Ok. O que acontece? Acontece que a tal da reforma administrativa, ela mexe com algumas coisas dentro da estrutura do próprio trabalho docente. Porque o que eu estava conversando agora há pouco num dos meus grupos de educação, eu estava colocando para as pessoas o seguinte: ainda que vocês sejam de esquerda ou de direita, ainda que o posicionamento político de vocês seja diferente do meu posicionamento político seja diferente do seu, existe uma coisa na qual a gente não pode divergir, que é impossível que haja divergência, é impossível que a gente pense diferente. E o que seria isso? No que a gente não pode de maneira nenhuma pensar diferente? No fato de que a política ela afeta a minha vida e afeta a sua vida. Fui interrompido uns minutinhos, mas voltando aqui à situação. Então a gente não pode divergir nesse sentido, de que a política, as decisões políticas tomadas a nível estadual, a nível municipal, ou a nível federal, todas essas decisões elas acabam afetando a nossa vida diariamente. Eu estava lembrando que antigamente, quando a gente trazia alguma discussão ou alguma crítica governamental, assim, em relação aos governos para os grupos de educação, a gente tinha ali um grupo de professores muito mais antenado com a ideia de que a educação ela é mais importante do que a defesa do político. Que a educação ela é muito mais importante do que a defesa do partido. Acima da ideologia partidária, acima de eu ser de direita, de eu ser de esquerda ou de eu ser de centro, está a questão da educação. Eu não sei vocês, pelo menos eu, enquanto professora, enquanto educadora, eu sempre penso, essa decisão política, seja ela de direita, de esquerda ou de centro, ela é favorável à educação? Ela vai promover uma educação de qualidade? Se a resposta for sim, eu não estou preocupada se a decisão foi uma decisão sancionada por um governo de direita ou por um governo de esquerda. Se a gente for olhar, por exemplo, o programa de erradicação do trabalho infantil, a gente tinha ali, o PET, a gente tinha ali Fernando Henrique Cardoso, né? Depois, a própria LDB, que é de 1996, depois a gente vem com outros, por exemplo, com a educação infantil, a gente tem referenciais para a educação infantil,
né, que são lá do governo do Fernando Henrique Cardoso. E a gente vem caminhando, né, para diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil 2008. Aí depois a gente chega com a questão da base nacional, comum curricular aí no governo Temer. Então, se algo se mostra favorável para o processo educacional, eu não me importo de quem veio a decisão, não me importo quem sancionou. Eu me importo com a necessidade do debate público acerca da educação, que é o mais importante para mim. Meus cachorrinhos hoje estão dando trabalho aqui. No cenário nacional, né, a gente pensa que isso não fosse afetar a educação, mas ela afeta diretamente a educação. Existem professores que se posicionaram em determinado espaço na defesa de um político e esqueceram da defesa da classe, e esqueceram da defesa da educação, né? As pessoas se agarraram de tal forma a uma ideologia, né, uma ideologia extremista, que elas não conseguem mais ter clareza no entendimento de questões que são importantes para a nossa área. Então, que a gente muitas vezes escuta muito ser falado em grupos de educação é que o professor não deveria discutir política, é que o professor não deveria ter ideologia, como se a gente pudesse viver em um mundo, né, em um mundo político. Nós somos seres políticos, nós querendo acompanhar político não, nós somos seres sociais, nós vivemos dentro de uma sociedade, essa sociedade tem regras, precisa de regras, essa sociedade precisa de leis, e a gente vive nessa sociedade, é aqui que a gente vive. Então a gente não pode simplesmente fazer de conta que a gente não vive aqui. A gente não pode simplesmente fazer de conta que, nossa, tá tudo bem, porque não tá tudo bem. A gente teve a reforma trabalhista, que foi terrível. Lembro que a gente teve discussões e debates muito acalorados na época acerca da reforma trabalhista, já no governo Temer. Quando iniciou a discussão acerca da reforma da Previdência, a gente já estava lá discutindo no governo Temer, e lá a gente ainda conseguia discutir. Lá a polarização não era tão forte a ponto de a gente não conseguir discutir que isso daqui não é favorável, que isso daqui é nocivo para a sociedade, que isso daqui não vai trazer benefício para a sociedade. Na própria flexibilização das leis de trabalho mesmo, na questão da terceirização, já estava, sabe, muito, muito claro para a gente que isso para o trabalhador não era algo positivo. Podia ser positivo para o empresário, podia ser positivo para a empresa, mas para o trabalhador não. Não tinha nada de positivo dentro da reforma trabalhista. Por mais que eles dissessem para o trabalhador, enganassem o trabalhador, falando que isso daí geraria mais emprego, né? Mas que empregos em quais condições? Né? Empregos sem garantia nenhuma? É só trabalho, né? Só a questão do trabalho que você vai prestar e vai receber naquele momento sem garantia de futuro. Mas a gente ali ainda podia discutir. A gente ali ainda podia conversar. Hoje a gente praticamente foi arrancado da gente esse direito que a gente tem de debater. A gente não consegue simplesmente. Quando a gente tenta trazer os pontos, por exemplo, da reforma administrativa e o quão nociva essa reforma é para os educadores, né, para todo o funcionalismo público, todo ele de baixo escalão. Do alto escalão não, porque o presidente, os deputados, né, os militares de alto escalão, todo mundo vai receber, né, os seus aumentos e tudo mais, e vai continuar com as suas regalias. Mas aqui embaixo, sabe, eu que não sou funcionária pública, mas quem me importa com os funcionários públicos, aqui é triste de ver o que essa reforma está propondo. É triste. E eu vejo muitas pessoas que, às vezes, pelo ódio mesmo de não terem conseguido passar no concurso público, tem gente que realmente tem uma inveja desgraçada de funcionário público e não conseguiu passar em concurso público. As pessoas dizem assim, mas fazem um trabalho ruim. Tira a estabilidade que vai começar a fazer um trabalho bom. É um negócio estranho você entender que você tirar a estabilidade da pessoa, ou você colocar ela em situação precária de trabalho, vai fazer com que ela trabalhe melhor. É estranho, é muito estranho. Muito estranho que uma pessoa que trabalha defenda que as outras pessoas que trabalham não têm estabilidade.
E é triste de você ver como essas ideologias extremistas acabam tomando conta da mente de algumas pessoas. Porque elas não pensam mais da maneira que elas pensavam antes. E não é que elas evoluíram, não, elas regrediram. Eu tenho colegas que a gente pensava educação, debatia educação, né, observava as leis, né, as decisões na área política, a gente criticava ministros da educação, criticava a própria presidente da República, ou o próprio presidente da República, a gente trazia isso para o centro de uma maneira que a gente conseguia dialogar e cada um ia colocando seu ponto de vista, o que via de negativo, o que via de positivo, e a gente conseguia avanço no debate. Hoje a gente não tem mais isso nos grupos de educação. Sobrou pra gente um gritando ladrão, o outro gritando genocida, um gritando fulano 2022, o outro gritando fulano 2022, um gritando impeachment, e a gente assim, parado, pensando assim, o que é isso aqui? Isso aqui não é uma discussão saudável? Isso não é uma discussão sadia? Isso de maneira nenhuma é um debate, né? Isso de maneira nenhuma, isso não chega a ser nenhum debate, não chega a ser nenhum confrontar de ideias. Isso aqui são dois grupos defendendo com unhas e dentes os seus políticos de estimação, e isso é mais uma politicagem do que um debate político. Então, para quem gosta de política, discutir política ficou cada dia mais difícil, porque você quer entender o que é que o outro lado pensa. Você quer entender o que é que o outro lado sente, por que é que o outro lado está defendendo isso aqui nesse momento, né? E por que dessa defesa? Por que sim e por que não? E o que é que eu quero defendendo isso aqui? Pelo que é que eu estou lutando? Qual é a minha bandeira? Muita gente hoje pega uma bandeira do Brasil e não está lutando pelo Brasil. Está lutando por uma pessoa. Tantas outras pessoas, a única bandeira que conseguem levantar é a bandeira de um partido. E quando eu falo de discussão na área política, atrelado à nossa profissão, à nossa categoria de professores, eu estou falando de levantar uma bandeira que não é a bandeira do partido. De levantar uma bandeira que não é a bandeira de uma pessoa, de um Deus ou de um semideus. Né? A gente está falando de levantar a bandeira da educação. E ponto. E quando eu falo em levantar a bandeira da educação, é porque eu acredito que realmente a educação, né, ela é uma forma de intervenção no mundo, citando o mestre aqui. A educação, ela é uma forma de intervenção no mundo. A educação, ela não transforma o mundo, mas ela transforma as pessoas, e são as pessoas que transformam o mundo. Então eu acredito na educação como a única, né, uma das únicas, se não a única solução para a gente mudar a realidade do país. Não apenas do país, para a gente mudar a realidade do mundo. É através da educação que a gente consegue diminuir a questão da violência. É através da educação que a gente consegue diminuir a questão da desigualdade social. É sempre através da educação. O caminho é sempre esse, sempre a educação. Só que a educação no Brasil, ela continua sendo feita assim de qualquer maneira. Ela continua sendo feita com interesses, muitas vezes, de empresas, né, de empresários. Não que os empresários, eles não devam, né, de alguma forma, estarem no setor educacional. O problema é que, às vezes, interfere 100% dentro do nosso setor. A própria briga, a própria discussão aí das editoras para ver quais livros vão chegar até quais escolas e a forma como esses processos eles se dão, é um negócio difícil de você engolir. Nas próprias prefeituras, dos próprios municípios, as próprias licitações acerca da alimentação escolar, né, que vai ser ofertada para as crianças, passa por um processo de licitação, onde muitas vezes as cartas já estão marcadas, onde existe muito de pequenas corrupções, entende? Então, assim, como é que eu posso ser professor e acreditar que eu não devo discutir política porque política não me afeta? Quando a política me afeta diariamente, né, no campo educacional, no dia a dia da sala de aula, a política, ela me afeta.
A qualidade da merenda que chega, ela chega por questões políticas, por via de licitação políticas. É através disso. A qualidade do material escolar que chega na minha escola, do livro didático que chega na minha escola, passou por processos políticos para estarem até ali. Existem leis que regulamentam isso, aquilo e aquilo outro. É impossível a gente viver no mundo acreditando que a política não é algo que deva ser discutido ou que a política não afeta a nossa vida, porque ela afeta. Ainda que você não seja professor, professora, ainda que você não esteja na sala de aula, a qualidade da merenda que chega para o teu filho, a qualidade da merenda que chega para o seu parente, para o seu irmão, ela é pré-definida pelas questões políticas. No momento da licitação, no momento que a gente vai fazer um leilão para poder ver qual é a empresa que vai disponibilizar aquela alimentação. É sempre assim. A gente já teve pão aqui no município que vinha de outro município. Um monte de padaria aqui. Mas o pão vinha de outro município. A gente já teve situações assim aqui no município da gente. Então, não é tão simplesmente eu acreditar que eu posso viver sem ter a minha vida afetada por aquilo que está sendo decidido no Congresso Nacional. Porque a minha vida está sendo decidida por essas pessoas. A minha qualidade de vida, a qualidade da educação, a qualidade do saneamento básico, a qualidade de tudo na vida é decidido sempre por quem? Pelos políticos, né? Sejam eles do governo federal, do governo estadual ou do governo municipal. Eu tá vivendo, né? Tá tendo a minha existência aqui pautada numa ideia de que a política não me afeta em nada e de que eu não devo me meter na questão política, porque já são cartas marcadas. E sim, muitas questões realmente são cartas marcadas, principalmente a nível municipal. Em muitas questões realmente são cartas marcadas. Mas a nível federal, de você, professor, não querer fazer uma pressão no governo para que o governo volte atrás numa reforma administrativa que afeta, reiterando aqui, o baixo escalão, que não afeta o alto escalão em nada, que eles se protejam da maneira como eles se protegem, com os altos salários deles, com os assessores deles que conseguem, inicialmente, um assessor de um político inicialmente ganha mais do que um professor graduado, pós-graduado. Tem muitos assessores que ganham acima do que ganha um professor que tem aí 10 anos de serviço prestado, 20 anos, graduação, pós-graduação. Sem ter sequer formação para aquilo que estão fazendo. Isso é vergonhoso. É assim. Não que eles devessem ganhar menos também, se eles fizessem realmente um trabalho de qualidade, se eles estivessem trabalhando em prol do povo. Mas de um professor que ter graduação, pós-graduação, não chegar a ter um salário de um assessor político, não chegar a ter o salário de um vereador daqui no município, da última vez que eu tive notícia, estava ganhando 10 mil reais. Para um professor ganhar 10 mil reais aqui nesse município, ele precisa ter feito, quiçá, se ele for PhD, ele consegue receber 10 mil reais. Com mestrado, com doutorado, quiçá ele consiga, com tempo de serviço, que ele consiga receber 10 mil reais. Mas um vereador que não sabe fazer um ó com copo, sim, já tivemos vereadores que não sabiam fazer um ó com copo. Não sabiam, não tem condições nenhuma. Não tem formação nenhuma para ser vereador, porque não precisa de formação. Basicamente, se você souber ali desenhar o seu nome, já está de bom tamanho, não precisa nem saber. A gente já teve prefeito aqui que mal sabia fazer o nome, desenhar o nome, mas nós tivemos. E estão lá, muitas vezes, servindo de massa de manobra para outras pessoas. Entendeu? Mas um professor não consegue ganhar 10 mil reais. E as pessoas ainda acreditando que os próprios vereadores, que definem qual é o salário deles, que definem o aumento do salário deles, que a gente deve deixar eles lá à vontade para eles fazerem como eles bem quiserem. E aí, no momento que chega em pauta, isso que é uma reforma administrativa, que mexe com a questão monetária, né, com quanto o professor vai ganhar e mais, que mexe com a estabilidade do professor, tem professor aí dizendo que não, que a gente não deve discutir isso, que a gente não deve falar sobre isso, que a gente não deve ligar para isso, porque isso é política. Mas o que a gente percebe é que o professor que fala isso é o professor politiqueiro.
É o professor que hoje ele se posiciona ao lado do governo como se estivesse posicionado ao lado de Deus. Então tudo que o governo canta, eles dançam. Ainda que a dança para eles seja uma dança terrível, seja uma dança desgraçada, seja uma dança da morte, se o governo disser para eles que isso daqui é positivo, eles vão com o governo. Mas o que há de positivo, pelo amor de Deus, em perder estabilidade e em ganhar menos, e outrora em perder estabilidade, em perder direitos trabalhistas, em trabalhar mais para conseguir se aposentar? O que é que tem de positivo nisso? Aí muitos professores vão dizer, a gente está fazendo um sacrifício pelo país. Não, vocês não estão fazendo sacrifício pelo país. Vocês estão sacrificando o seu couro para manter os governantes com as regalias deles. Ponto. Vocês estão dizendo assim, a gente aqui do baixo escalão, a gente aqui, o funcionário público do baixo escalão, ele deve se sacrificar. Mas enquanto o funcionário público do baixo escalão, ele se sacrifica, o que acontece com o do alto escalão? Ele aumenta o salário dele 60%, 70%. E não tem condições de um professor politizado, de um professor com senso crítico, acreditar que a solução para os problemas do nosso país é tirar do couro de funcionário público ou do couro de pessoas mais pobres, injetando mais e mais e mais em funcionário de alto escalão, injetando mais e mais e mais em grandes empresas, em multinacionais. Eu não consigo entender qual é a lógica de um professor que atua em educação com crianças pequenas, que vê a qualidade da nossa merenda escolar, que ao longo dos anos veio melhorando, mas não é das melhores ainda, muito por conta desse processo licitatório das prefeituras, que é feito com cartas marcadas e com material, com alimento de péssima qualidade, que essa é a verdade inegável dos fatos, é essa realmente. Eu não sei como é que a gente ainda tem tanto professor que nesse momento está dizendo, não, gente, mas a gente está fazendo um sacrifício pelo país. Não, vocês não estão se sacrificando pelo país. Vocês estão querendo sacrificar os seus colegas em prol de uma cambada que está lá no Congresso Nacional, que bebe só o preço de cada aguinha mineral ali. Eu fico só observando o professor que precisa pagar se ele quiser tomar um cafezinho na escola. O professor precisa levar o pó, precisa levar o açúcar, né? Se brincar, o professor tem que levar até o próprio gás para poder fazer o café, para não usar o gás da escola. Mas o vereador, o deputado, o governador, o presidente da República se alimenta com tudo que sai do bolso do contribuinte. Eles não pagam por nada ali. Eles não pagam pelo almoço, eles não pagam pela água, eles não pagam pelo café, eles não pagam por absolutamente nada. E como é que a gente tem tanto professor acreditando que isso é algo justo de ser visto? Ora, se somos todos funcionários públicos, ok, não que eu seja, obviamente, mas pensando assim como funcionário público, se são todos funcionários públicos, por que o alto escalão come picanha, né? Quando o dinheiro sai do bolso do contribuinte, e o professor não pode comer uma coxa de galinha na escola? É um negócio que a gente olha assim, a gente fica prestando atenção como é que tem professor que acredita que isso aqui é algo positivo para a área educacional. Gente, trabalhar com educação, para a gente ter uma educação de qualidade, isso perpassa pela questão da valorização profissional. A gente precisa de um professor que tenha condições de sobreviver com apenas um salário, não que tenha que fazer turno contra turno e trabalhar nos finais de semana e fazer artezinha para fora. A gente precisa basicamente disso, de um professor que consiga ter estabilidade e segurança de que, bom, eu me lasquei aqui no popular, estudei que nem um condenado durante anos e anos para passar nesse concurso. Eu passei nesse concurso que me oferece estabilidade. Ok, eu tenho paz. O salário até que é pouco, mas pelo menos estável eu estou aqui para continuar trabalhando. Não professor que trabalha com aquela ideia de qualquer momento, lá vou eu para a rua de novo, vou fazer um concurso aqui que vai ter uma validade de 3 anos, que muitas vezes já existe, até acho que o RED, acho que é 2 ou 4 anos por aí.
E eu vou fazer esse concurso aqui, vou passar esse tempinho aqui e depois eu vou voltar novamente para fazer outro concurso, porque eu não tenho mais estabilidade. E porque eu estou ganhando menos. E porque meus direitos trabalhistas são menores. E porque eu estou trabalhando mais tempo para conseguir me aposentar. Como que isso, na profissão que a gente atua, que é uma profissão extremamente desgastante, não apenas mentalmente, mas emocionalmente e fisicamente, como que isso é positivo? Ter um olhar positivo para isso é, no mínimo, você estar cego pela sua ideologia extremista, né, pela sua defesa de político A ou de político B. Não tem condições, eu não consigo enxergar de outra forma. Se vocês puderem me convencer que existe outra forma de enxergar isso que vocês estão propondo como uma solução, apoiando o político de vocês, eu gostaria muito que vocês me convencessem, porque eu me dou o luxo mesmo de mudar de ideia, eu me dou o luxo de mudar de opinião. E eu gostaria realmente de mudar de opinião em relação a isso, porque eu queria enxergar o que vocês enxergam. Porque eu não consigo realmente enxergar, vocês têm que me mostrar essa luz no fim do túnel. Porque essa ideia de que é preciso fazer sacrifício para tirar o Brasil de uma suposta lama, né? Quando a gente sabe que o salário dos prefeitos são aumentados, o salário dos vereadores, ninguém pensa. No momento que está aumentando os próprios salários, ninguém pensa, ninguém analisa que isso aqui vai ser ruim para o Brasil. Mas no momento que você dá um aumento de 12%, que está previsto no piso nacional para os professores, aí isso vai quebrar o país. E mais, pior ainda, porque esse ano nem sequer reajuste. Nem sequer reajuste. Esse ano a gente teve, o ano passado a gente teve as ajudas sendo enviadas para os municípios, aliás, para os estados e para os municípios, e o que é que o ministro pede? A cabeça do funcionário público. Ou seja, a gente deixa o funcionário público aí sem salário, né? Sem aumento de salário. E aí a gente consegue ajudar vocês, mas a gente só vai ajudar vocês se vocês me derem a cabeça do funcionário público, o de baixo escalão. Deixemos claro. Não é funcionário público de alto escalão, não, porque o salário deles está aumentado. Acho que agora, se não me engano, 60%, 67%, 68% por aí. Como é que um professor com nível acadêmico, um professor que deveria ter o seu senso crítico apurado, que deveria analisar os projetos de lei, como é que um professor consegue olhar para uma sem vergonhice desse tamanho e acreditar que isso é a solução para o nosso país? Gente, a gente precisa urgentemente discutir política. E urgentemente discutir política em educação. Então, assim, nosso pedido para vocês que são professores aqui, que estão no nosso perfil, pelo amor de Deus, se posicionem contra essa reforma administrativa. Se vocês não se posicionarem contra a reforma da Previdência, por conta de questões que vocês amam um determinado político, coloca a mão na consciência nesse minuto, porque não está afetando apenas o seu presente, não vai afetar apenas o seu futuro, vai afetar o futuro da educação como um todo. Quem é que vai vir para a nossa área? Quem virá para a nossa área? Ah, Gi, vem apenas os vocacionados. Sim, mas os vocacionados também precisam receber salário justo. Os vocacionados também precisam de leis trabalhistas que amparem eles. Os vocacionados também precisam não ter que ficar 40 anos numa sala de aula. Vocês estão participando, vocês estão vendo em tempo real um desmonte total da educação brasileira. E vocês podem dizer que são neutros, eu acredito que não tem ninguém neutro, porque neutro para mim é shampoo de bebê. Neutro para mim é detergente. É isso que é para mim. Detergente para mim é neutro. Ser humano não é neutro, não. Quando você assume o posicionamento de não defender uma causa ou de não se opor a uma causa, você já está do lado de quem oprime. Você já está do lado que é o mais forte. E o lado mais forte, geralmente, né, é o lado de quem tem a condição monetária maior. Né? Aqui no nosso país, acho que até no mundo. Uma questão mesmo capitalista. Então, pelo amor de Deus, se posicionem. Vão até o WhatsApp dos governantes de vocês que vocês escolheram. Vão lá falar para eles o quanto vocês acham absurdo uma reforma administrativa. O quanto já era absurdo antes da pandemia, porque já se falava nisso antes da pandemia, o quanto ainda mais absurdo hoje. Se posicionem. Da maneira como vocês muitas vezes não se posicionaram ali na PEC do teto, ó,
que retirava investimento, né, congelava investimento em educação e saúde por 20 anos, e a gente está passando maus bocados também em saúde por conta dessa PEC do teto que foi aprovada lá atrás. Inclusive foi aprovada, né, com o voto do político de estimação de vocês, que hoje pautam a reforma administrativa. Então, assim, no mínimo, é ter o senso crítico e a decência de entender que ainda que você ame um político, que ele pode ter posicionamentos que você pode ser contra, você não é burrinho de viseira. Você não é Maria vai com as outras, que tudo que o político fala, vocês vão atrás. Um pouquinho, o mínimo que seja de senso crítico, um pouquinho de sair da bolha ideológica de vocês, dessa bolha miserável e extremista, e voltar aqui para a realidade e começar a defender, em vez da bandeira do seu político de estimação, em vez da bandeira do seu partido, você começar a defender a bandeira da educação. Porque até onde eu sei, quem atua aqui na área deveria levantar essa bandeira. Como quem atua na saúde deveria levantar a bandeira da saúde. A nossa bandeira não é a bandeira vermelha, a bandeira verde e amarela, nossa bandeira é a bandeira da educação. Porque é através da educação que a gente transforma essa sociedade. Sem educação, a gente não transforma absolutamente nada. Gente, bom dia para vocês, fiquem com Deus e até mais.